Bom, irmão Bruno G, é, com relação à sua pergunta, eu separaria o histórico do meu período, tá, de Igreja Deus e Amor em duas etapas. A primeira etapa nos anos fim dos anos 80, início dos anos 90, quando ainda não existia a campanha da prosperidade e quando a igreja, a instituição na época, ainda não era uma instituição. Eu vou usar essa expressão com todo respeito, não era uma instituição poderosa financeiramente, tá? Eu cheguei a pegar um tempo em que o foco da denominação era oração, e aí o primeiro período de novo convertido, quando eu ainda não tinha acesso à cúpula da igreja, e o meu convívio era basicamente com o pessoal da sede estadual do Rio e algumas congregações aqui da zona metropolitana do Rio. Obreiros humildes, era muito focada na oração, na questão da santificação, da ética. A parte de ensinamento bíblico realmente era muito fraca, mas tinha uma qualidade. O culto tinha 3 horas de duração, tá? Por exemplo, o da manhã, que é o que eu ia com mais frequência, o culto começava 9 da manhã, só que de 7 às 9 tinha o período de oração do Ministério de Oração para os irmãos que iam trabalhar. Então, tinha aquele grupo de oração de 7 às 8, depois de 8 às 9. Não tinha ofertório, eram os irmãos ali em frente ao altar, naquela roda em oração. Então, tinham 2 blocos de 1 hora de oração com alguns corinhos, lia um versículo da Bíblia e pronto. Aí o culto 9. De 9 às 10, oração direto. De 10 às 11, aquela oração com corinhos, um obreiro que abria o culto, falava algumas coisas assim, soltas da Bíblia, porque não tinha muito conhecimento, e quando dava 11 horas, chegava o pregador, que orava de novo, pregava aquela mensagem muito simples, que a maioria não tinha potencial para ensinar a Bíblia. Naquela época específica, havia uma exceção aqui no estado do Rio, isso até 93, né? Que foi o então presbítero Joaquim Coelho. Ele, apesar de não ter muito estudo, ele tinha um dom muito interessante, que ele era um contador de histórias da Bíblia. Então, como ele não conhecia da teologia, ele nos incentivava a ler muito a Bíblia e as pregações dele tinham realmente uma unção espiritual naquela época, porque nós nos víamos, ele contando, por exemplo, a história do Davi e Golias, você via com aquele talento e aquele dom que ele tinha, o Davi jogando a pedrinha e o Golias caindo. Então, para quem não conhecia da palavra, você aprendia as histórias da Bíblia especificamente com esse presbítero. O restante não tinha assim, uma capacidade de ensinamento grande. Aquele culto com uma palavra simples, se valorizava muito oração por revelação e um ofertório rápido. Eram 2 ofertas, coisa muito rápida. E era uma época boa, apesar de a igreja ser, na época, humilde. A Rua da Conceição não tinha galeria, não tinha laje, não tinha rádio própria, mas nós, membros, não tínhamos acesso aos bastidores. Depois eu fiquei sabendo que já haviam problemas nos bastidores em São Paulo, na sede mundial, mas o problema não havia ainda contaminado a espiritualidade, a realidade das igrejas dos outros estados, e menos de países, porque não tinha ainda igrejas em países e tal. A igreja era nova no Peru, no Paraguai, ainda estava para ir para a África naquele tempo. Então foi um período até razoável. Defeitos da época: faltava ensinamento bíblico, havia uma valorização exagerada na questão da revelação, e diziam que se você não falasse em línguas, a glossolalia, você não tinha o Espírito Santo. E também um outro problema grave da época
é porque eles nos faziam entender que só aquela doutrina de santificação da Deus e amor era certa e nos induziam a não ter comunhão com irmãos de outras igrejas, de outros ministérios de doutrina diferente. Eu, Tenório, nesse tempo eu tinha a seguinte opinião. Haviam coisas no regulamento que eu nunca concordei, como o tal do paletó lascado atrás, que tinha essa norma que era proibido o paletó lascado. Eu nunca obedeci essa norma, porque eu achava que não tinha fundamento bíblico, mas eu tinha uma coisa comigo. Se eu não quero obedecer uma norma, eu saio da instituição. Por quê? Estar lá violando o regulamento passa a ser um pecado de desobediência ou deslealdade ao grupo. Porque você vestiu a farda de um batalhão, tá, o uniforme de um pelotão do Exército de Deus, que tem regras próprias de doutrina e tal, como se fosse um pelotão especial, e está desrespeitando as normas do seu pelotão. Como você quer saltar de paraquedas se você é da equipe de mergulho ou vice-versa? Então eu tinha já essa visão. Depois, quando eu descobri que a família da liderança violava as normas, a situação mudou. Agora, só para passar para o irmão Wilson, um comentário. Para mim, o que fez a Deus e Amor caminhar, me desculpem a expressão, para o buraco espiritual, e aí eu nem falo das outras questões, foi quando implantaram em 1994, na Deus e Amor, a tal da campanha da prosperidade. Foi um pastor que dirigia a sede do Rio, fez muito sucesso, e aí logo de cara, o Sérgio Sora, quando veio ao Rio, que ele veio assumir a igreja do Rio e viu que essa campanha explodia, a igreja superlotava, o faturamento era altíssimo, ele levou para o Brasil inteiro, e o Davi Miranda aprovou, e a partir da campanha da prosperidade, eu enxergo o início da ruína da Igreja Deus e Amor em termos espirituais. Irmão Bruno? Já que o Montenegro falou aí sobre a campanha da prosperidade, o voto da prosperidade que era conhecido, porque tinha uma alegação na IPDA que não se pregava a teologia da prosperidade na IPDA, era só na Universal, nas demais igrejas. Isso é uma grande balela, um grande mito. O irmão Wilson fala ali sobre a pergunta o que o irmão aprendeu dentro da IPDA e com relação ao regulamento interno, os cultos, enfim. O irmão melhor. Irmão Bruno G., você até adiantou, e adiantou muito bem, a questão da idolatria ao missionário e à família, principalmente ao missionário, porque nos anos 90, muitos votos, eles tinham a imagem do missionário no voto, principalmente quando campanhas, concentrações que ele ainda fazia nos anos 90, então vinha a foto dele lá e muitas pessoas pegavam aquele envelope e esfregavam no rosto, esfregavam no corpo inteiro, e algumas pessoas chegaram a contar que foram curadas e tal, enfim. Então, desde quando eu entrei na IPDA, essa forçação de barra, digamos assim, da idolatria ao missionário sempre existiu. Sempre existiu. Agora, em relação aos cultos, me desculpe a minha franqueza, os cultos da IPDA sempre foram uma grande bagunça, uma grande desordem. Por quê? Não tinha hora certa para começar e nem para terminar. Por exemplo, tinha aquele círculo de oração que as irmãs oravam antes dos cultos, ok, nada contra. Depois subia um irmão e orava mais meia hora, depois subia de oferta e passava envelope e falava da fundação, reviver, enfim. Depois, quando o povo já estava assim cansado, já tinha passado umas 2 horas ou mais, aí chegava o pregador e orava mais uns 20 minutos para depois começar a pregar. E a pregação realmente não tinha nenhum embasamento bíblico, não tinha nada sólido biblicamente falando. Então as pessoas, geralmente o povo da IPDA, que é zero à esquerda, biblicamente falando,
as pessoas sempre ouviam aquelas mensagens e aderiram às mensagens, mas sem nenhum conteúdo. Então, a questão dos cultos nos anos 90, passava-se muito envelope, inclusive o envelope do livramento, era uma outra forma de idolatria que a igreja tinha, o famoso voto do livramento. Eu lembro uma vez que um presbítero, e ele, desculpa falar assim, Bruno G., mas eu não consigo ver outra forma de falar, com uma cara de pau assim tremenda, ele subiu no altar e teve a capacidade de falar que estava em viagem missionária e que o avião começou a dar problema lá em cima. E ele entrou em pânico junto com todas as pessoas. Aí, segundo o que ele disse, Deus lembrou ele que ele estava carregando dentro da Bíblia o amarelinho, o voto do livramento. Então, ele abriu a Bíblia, a igreja lotada, ele abriu a Bíblia, e isso no meio de uma pregação, se é que eu posso falar pregação. Então, ele abriu a Bíblia e pegou o envelope e levantou aquele envelope, segundo ele, fez uma oração, e com o tempo, aquele problema ali que ele não especificou, que deu ali no avião, aí passou, e seguiram, enfim, aí parece que resolveu o problema, e ele conseguiu chegar no destino dele. Então, ele falou com a igreja que se ele não tivesse com o voto do livramento dentro da Bíblia, carregando o voto do livramento, com certeza ele e todos ali teriam morrido, porque certamente haveria um acidente e todos morreriam. Então, se você parar para pensar um pouco, você pensa assim, meu Deus, mas como assim? Agora é um envelope, um pedaço de papel é que dá o livramento, não é Deus mais? Aonde Deus está nesse negócio? Só que as pessoas, elas bradavam, davam glória a Deus, e depois que ele fez isso, ele jogou aquele tanto de azeite, naquele tanto de envelope do livramento, e falou assim, olha, você que quer o livramento de Deus para você e para sua família, Deus está revelando aqui que você vai fazer um voto, na época eu não me lembro o valor, mas era como se fosse uns R$100. Você vai fazer esse voto aqui com Deus, meu irmão. Teve pessoas que pegou 5, 6, 7 envelopes. Então, como o irmão falou a questão da idolatria, ao missionário, a placa da igreja, porque se ensinava, o próprio missionário falava em vida, que Jesus iria voltar para buscar a sua santa igreja, Deus e amor. Eu escutei ele falando isso várias vezes. Então, a idolatria a ele, porque ele aceitava essa idolatria, a verdade é essa, e a placa da igreja era demais. E também a este voto do livramento que eu estou falando. Então, como você falou a questão do voto, isso foi uma coisa, assim, lamentável, não sei como está hoje, mas só para recapitular aqui, os cultos não tinham ordem, não tinha hora de começar, não tinha hora de terminar, fazia-se oferta, 3, 4, 5, 6 ofertas em um único culto, e a palavra mesmo que o povo ficava ansioso para ouvir a mensagem de Deus, sinceramente, era uma lástima. Eu acompanhei isso e posso falar com muita autoridade, porque eu acompanhei isso muito nos anos 90 e, obviamente, no início dos anos 2000. Pelo menos aqui em BH era assim, e acredito eu que em outras capitais não eram diferentes. No mundo todo, né, doutor? Exatamente. Lembrando que aqui nós estamos representando 3 estados. Eu, Santa Catarina, irmão Wilson, Minas Gerais, Belo Horizonte. E o irmão doutor Tenório, Rio de Janeiro. Então, e nós concordamos em tudo praticamente. Ou seja, aconteciam as mesmas coisas em todas as nossas igrejas. Eu sou do interior de Santa Catarina. Eu frequentei assiduamente São Paulo e também Alagoas, né? Então, eu tenho convívio com outros estados também. Eu fui no mínimo 3 vezes e 2 reuniões com missionário em São Paulo. Também a gente via algumas coisas parecidas, né? Fala, irmão.
Eu também estive na sede mundial, algumas oportunidades, e até em São Paulo se percebia muito essa idolatria pelo missionário. Aqui em BH, posso dizer no estado de Minas Gerais inteiro, realmente, irmão, assim, quando eu entrei no ano de 96, eu tinha 16 anos apenas. Então, não tinha experiência de vida, não tinha experiência de nada. Então, tudo aquilo para mim era normal. De Bíblia também não tinha conhecimento algum. Mas depois que a maturidade chega, o tempo vai passando, você vai examinando mais a palavra de Deus, vai estudando, e Deus vai esclarecendo, você vai percebendo as coisas erradas, porque muito se fala, né, dos irmãos católicos, como dizia o finado missionário, mas muitos irmãos da EPDA fazem exatamente como muitos irmãos católicos, né? O missionário era como se fosse um papa evangélico, podemos dizer assim. Você percebe... E só para completar a questão me perdoa interromper o irmão, tranquilo. Só para finalizar a parte do voto do livramento, então muitas pessoas assim carregavam esse envelope, teve pessoas que até plastificaram esse envelope. Esse envelope era uma espécie de amuleto, um amuleto, exatamente, porque as pessoas acreditavam que quem carregasse aquele amarelinho estava livre de qualquer coisa. Aí eu te pergunto, Deus ficava onde aí? Em segundo, terceiro, quarto plano? Ou até em último, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas que Deus foi me despertando, que estava errado, foi essa avalanche de idolatria, que hoje eu abomino grandemente isso. Eu também. Só um adendozinho aqui sobre voto plastificado, a minha mãe fazia, plastificava, e eu criança, porque eu vou para a IPDA desde os meus 2 anos de idade. Só que eu vou me converter com 16 para 17 anos. Tinha também quem batia o voto no liquidificador para beber. Sim, fazer chá de voto, exatamente, que eu ia chegar. Verdade, a idolatria esqueci de falar isso. Voto. E eu fiz era uma coisa horrível. Aí, coisa horrível. E eu fiz um vídeo sobre a idolatria do voto, me xingaram aí, a beça de fanático continua ainda do voto. Para eles, o voto salva, cura e liberta, e dá cura. Não é Jesus Cristo, é o papel. Nunca essa idolatria grande. Agora, eu quero infelizmente. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.